Dito isto, pensando aqui já na lição de hoje, do coração para toda a vida, cuja temática, abordagem está relacionada à adoção, aí você tem que entender que esse tema é extremamente sensível, é grandioso, importante, rico, extraordinário, mas também carrega esse aspecto da sensibilidade. Agora, para abordá-lo, para abordá-lo, você pode abordar em três perspectivas distintas que ao final do processo estão interligadas. É a perspectiva do adotante, é aquele que precisa ter qualidades, disposições para adotar. Você já deve perceber que para ser um adotante não é uma coisa muito simples. E o nosso Deus é esse Deus adotante. Ele carrega elementos, qualidades inerentes ao seu ser que o impele, o impulsiona a ser um Deus que deseja, tem prazer em adotar. E adotar, aqui veremos, que já foi dito aqui em rápidas palavras, é colocar na posição de direito. Aqui eu vou tocar nesse assunto. Deus carrega as qualidades para ser um adotante. Mas também pode se desenvolver essa aula na perspectiva do adotando. Adotando seria aquele que deve ser adotado, que tem potencial, por conta da sua realidade, de ser adotado. Esse adotando, imagina o dilema, as agruras, o clamor, o grito, o desespero, os traumas, as dinâmicas que um coração de um adotante carrega, de um adotando carrega. Imagina a realidade prática, a realidade diária de um órfão, de alguém que esteja vivendo num ambiente de acolhimento, os ditos orfanatos. Imagina o trauma. Você sabe que a nossa vida é resultado direto dessa ambiência familiar. E não gozar, não desfrutar de paternidade é um problemão. Provoca lacunas gigantescas, traumas dificilmente superáveis. É superado, claro, mas dificilmente é superado. São superáveis, porém dificilmente superados, por conta da lacuna. Viver sem paternidade é viver de modo muito claro sem proteção, sem provisão, sem promoção. Imagina, eu tive um lar enquanto criança complicado. Todavia, eu possuía um pai. E dentre tantas lacunas que meu pai deixou, uma, de fato, é marcante em termo positivo, que era a sua capacidade de nos proteger. Ninguém tocava nos filhos do Zé Paraíba. Meu irmão, é forte. Ninguém tocava. No Zé Paraíba ninguém mexe. Extremamente, imagina a figura, O Zé Paraíba, meu pai, viu? Que hoje dorme na eternidade. Aí onde está, só Deus sabe, Enfim, o fato é que ele protegia-nos com todas as dificuldades que meu pai enfrentou, por conta do alcoolismo, do analfabetismo, violência doméstica, um problemão. Todavia, os 7 filhos do Zé Paraíba, ninguém tocava. Isso é importante, porque mesmo um pai com deficiências, a ausência dele se torna ainda pior, maior, porque necessitamos da paternidade. E o órfão, o desamparado, o desiludido, que fica à mercê e para lá e para cá, não tem, imagina a sua alma. Então veja, a temática na perspectiva do adotante, que precisa ter qualidades do adotando, alguém que está na posição para ser adotado, e o adotivo, é aquela pessoa que foi adotada, que já enfrentou dilemas, mas que hoje já desfruta de um lar, de uma casa, de um abrigo, não tinha nenhum direito, não tinha nada, e de repente, de um modo aqui marcado pela questão legal, mas também preenchida, mergulhada pelo amor, alcançou uma posição privilegiada de herdeiro, de ter direito. Aí nessa dinâmica aqui, só aqui já poderia ficar a aula inteira
já falando sobre isso, porque eu e você, do ponto de vista não metafórico, não do ponto de vista simbólico, mas literal, eu e você também éramos órfãos, no aspecto espiritual, mas não é uma questão simbólica, é literal. Aqui que às vezes a gente não tem essa percepção. Deus não é abstrato, Deus é concreto, é substantivo concreto. Está aqui o pastor, o professor em português, sabe que nós, quando queremos até simplificar, reduzir, substantivo concreto é que você pode tocar, e o abstrato não, isso aí não é tão verdade. Substantivo concreto é aquele que tem vida própria, tem vida em si. O substantivo abstrato depende de outrem para existir. Por exemplo, aqui, alegria. Não tem um ser alegria. Não tem um ser alegria. A alegria é seu substantivo. A alegria, ela depende de alguém para existir. É a ideia do abstrato, não pode tocar. Aqui, eu vou voltar para cá porque é mais seguro. Mas, em tese, Deus é substantivo concreto, tem vida própria. Eu não posso tocá-lo porque não é matéria, não é matéria, mas ele é concreto no que diz respeito à sua existência. Ele existe em si, E esse Deus concreto, que aqui até os ateus ficam até com raiva de mim, mas o fato é que tem que reconhecer, do ponto de vista da semântica, da literatura, da língua, dizer que Deus é um Deus concreto. Aqui, quem é de português pode dizer que estou errado ou correto, mas eu sei que estou correto. Enfim, o fato é que esse Deus concreto decidiu te adotar, nos tirar da casa de acolhimento ou dos orfanatos espirituais nos quais estávamos vivendo de modo inadequado. Ele resolveu em Cristo nos tirar dali e nos colocar na posição de filhos de direito. Não é uma questão pequena, porque veja, o adotado, ele não é um filho de criação, não é um ato de caridade, não, é alguém que desfruta legalmente de todos os direitos à semelhança de um filho biológico. Ele passa a ser inserido e tem total amparo, de sorte que, de verdade, um filho adotado, de acordo com a lei, inclusive brasileira, ele tem disposição legal de ter herança total e completa, como qualquer outro. Não há nenhum tipo de distinção. Mesmo não tendo direito, ele é inserido para, e por ação legal, desfrutar de toda a plenitude que o Pai deseja e tem disponível para si. E você... Vou aqui, já passei a marcha, já fui embora, vamos lá. Aqui. Vamos por parte aqui. Aqui, após esse slide aí, tem a parte aqui, antes de qualquer coisa, que estou aqui comentando, está aí na sua tela, não precisa dar para você enxergar? Dá. Conceitos comuns. A adoção é o estabelecimento legal, portanto, aqui é importante tentar, legal, não é uma questão informe, uma questão assistemática, tem todo um processo legal. E aqui eu poderia desenvolver essa concepção de um Deus não legalista, mas de um Deus legal, de um Deus que atenta para a norma, atenta para as leis que ele estabeleceu. Leis estas, inclusive, que revelam o seu caráter e o seu ser. A lei do Senhor, inclusive, é perfeita e refrigera a alma e dá sabedoria ao simples. Perceba que Deus é um Deus que atenta para a norma, para a lei. E a adoção é o estabelecimento, portanto, institui, estabelece, implementa. É o estabelecimento legal de parentesco, de filiação, no caso, entre pessoas, como equivalência, na mesma altura, na mesma posição, no mesmo patamar, em mesmo nível, a descendência física, o que o biológica. De sorte que, quando falamos de adoção, estamos falando sobre mecanismos que tornam possível uma pessoa que não fazia parte da família, do ponto de vista da consanguinidade, mas é inserida e passa a desfrutar de posição igual. Do ponto de vista bíblico, que aí nós que temos até uma leitura melhor, conceito bíblico sobre adoção.
Tem uma palavrinha grega, está aí na sua tela, né, que é uiotesia. São duas palavras, tem aí o radical e o sufixo, formada pela palavrinha uios e tessis, que significa aqui, uios, filho, e tessis, posição. Logo, é colocar, aqui que é a ideia, o que seria a adoção do ponto de vista bíblico. Colocar, não estava, estava em outro lugar. Que ideia? Colocar é uma ação concreta, de transferência, de mudança de posição. Aonde a pessoa estava, eu e você estávamos aonde? Antes de sermos adotados. Onde você estava? Veja que a adoção nos remete a esse olhar da posição onde nós estávamos. Estávamos perdidos, indo para o inferno, vivendo no reino das trevas, por natureza, inimigos de Deus, filhos da ira. Imagina aqui a maldição que estava sobre a nossa vida. Imagina a posição em que você se encontrava, longe de Deus. Portanto, longe da vida, da paz, da satisfação plena, da realização total, de salvação. Longe de Deus, nós somos um nada. E longe de Deus, estávamos no reino das trevas. E nesse reino dominado pelo diabo, pelo pecado, pela maldição, condenação, estávamos lá. Mas houve um processo, houve alguém que decidiu nos tirar de lá e nos colocar em outro lugar. Então, aqui é a ideia, essa ação aqui, colocar em lugar e condição de filho. Em Cristo Jesus aconteceu a adoção de Deus em nós, na qual Ele nos arrancou do ágora, nos arrancou lá da condenação, nos arrancou da humilhação, do opróbrio, da vergonha, do inferno, das garras do diabo, e nos colocou numa outra posição, assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nos colocou tendo condição de acessar o trono da graça. Cheguemos-nos, pois, com ousadia ao trono da graça, para que alcancemos graça e misericórdia, e no tempo oportuno alcancemos misericórdia, sejamos ajudados. É o texto lá. Você agora, que estava em outro lugar, Deus em Cristo te adotou e te colocou numa posição privilegiada, da qual você tem, primeiro, acesso ao coração de Deus. Você agora passou a ter um pai. E ter pai significa ter proteção, ter promoção, ter provisão, ter paternidade, identidade. Você, ao ser colocado no lugar aqui de filho, nesse novo lar, você precisa inclusive desfrutar e absorver a concepção, o ambiente, a lógica, a ética, o modo de vida desse novo lar, porque cada lugar tem uma lógica própria. A lógica de uma pessoa que está no ambiente de acolhimento é uma, mas a pessoa que sai desse espaço e passa a habitar o ambiente de uma casa, aí tem que respirar um novo ar, novos ares, novas perspectivas, nova realidade. Às vezes a pessoa é adotada, até é mudada de posição, mas não muda a cabeça. É um adotivo que ainda carrega na cabeça a mentalidade de um órfão. Aqui, veja, estou já aqui aplicando para você, porque aqui é uma ideia interessante. Nós fomos e somos adotados, filhos adotivos. Só que o adotivo não deve carregar a pecha, carregar o estigma de ser um adotivo, não. É um privilégio. Imagina uma pessoa que está aqui no espaço de acolhimento, com toda a dinâmica própria desses espaços. E ela é graciosamente, sem merecer, dali retirada e colocada num espaço privilegiado. Isso deve carregar o quê? Alegria, sim ou não? Satisfação, prazer. Meu Deus, eu estava ali naquele lugar, onde estou aqui, ó. Steve Jobs foi um filho adotivo. É como essa família interveio na sua história e mudou a sua vida profundamente. Que tipo de gratidão ele teve em relação à sua família que o adotou? Ele seria de fato esse Steve Jobs se estivesse lá no espaço de um orfanato? Perceba o poder de uma família na mudança, transformação de uma pessoa.
é o que Deus faz e fez conosco também. Aí, aqui ouvindo o pastor Isaías comentando sobre, né, fomos por Deus adotados e tal, assim, às vezes a gente ouve isso aqui, irmãos, isso aqui é o coração do Evangelho. Enquanto que um filho concreto, real, uma criança que está no espaço de acolhimento, ela é retirada, depois de um processo longo, é retirada, e o juiz defere o processo, e portanto ele vai tirar lá a sua certidão para ser filho, o que nos legitima, enquanto filhos de Deus para adoção, não é o deferimento de um juiz, é o sangue de Jesus. Rapaz, forte. O sangue de Jesus é a chancela, é o carimbo, é a confirmação, porque mediante esse sangue, você passa a receber um poder em você, que te identifica enquanto filho. Que poder é esse, pastor? O Espírito Santo. Nesse processo de adoção divina, Deus derrama em nós o seu Espírito Santo, e a presença dele, a habitação dele em nós, é a testificação de que você, de fato, é filho de Deus. Porque esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ele, Espírito Santo, quando passa a habitar em nós e ratifica, portanto, e consolida o processo de adoção, não permite com que um outro Espírito que dantes habitava continue em nós. É o Espírito de temor, o Espírito de escravidão, o Espírito que aprisiona a pessoa no espaço da orfandade. Ao sair, entra o espírito de adoção, de filiação. Então, imagina, você agora que não tinha pai algum, pai nenhum, tem o Pai Todo-Poderoso. Esse Pai que está sentado num alto e sublime trono, cujo séquito enche a casa, e os serafins ficam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora eu tenho um pai. Interessante que às vezes para alguns a figura do pai é uma figura aterrorizante, né? Digamos assim, até está num ambiente familiar, mas a figura paterna, ao invés de ser um elemento de fortalecimento, passa a ser um ambiente também de opressão. Inclusive muitos filhos possuíam pais agressivos, pais violentos, pais que vilipendiaram os próprios filhos, que abusaram dos filhos, abusaram ao ponto de ter relações íntimas com os filhos pequenos. Esse pai, portanto, que não carregou, não honrou a posição de paternidade, perde a guarda, perde a tutela, perde o direito, perde a paternidade, e a criança é retirada desse ambiente. Imagina aí, o negócio é sério, que eu estou lançando aqui de modo assim, abrindo uma caixa aqui e comentando de modo assim, até que meio que assistemático, mas tem a ver com o contexto, é para mostrar a gravidade. Essa minha primeira fala aqui, intencionalmente, tem esse objetivo: levar você a minimamente conhecer ou pensar, mesmo que minimamente, nas dinâmicas do processo de adoção, e por conta disso passar a valorizar a sua posição ideal, atual, na qual você é filho de Deus por adoção em Cristo, e por ser filho de Deus adotado, não da vontade da carne, ou do sangue, ou do varão, porque Jesus te deu poder. Mas todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somente quem pode, de fato, dar esse poder para legitimar a transformação da criatura em filho é Jesus. É porque nele, em Jesus, habita, ele é a graça personificada, a salvação em pessoa, é o Evangelho encarnado que carrega favor imerecido e carrega mais do que isso, carrega disponibilidade, poder
condição de você passar a olhar para Deus e não vê-lo como um inimigo, mas vê-lo como seu pai, ao ponto de poder chamar de Abba Pai. É papai, paizinho, né? Esse approach no coração de Deus, porque, de fato, nós fomos adotados. Está aí, ó. A palavrinha iotecia, que significa colocar em lugar e condição de filho. Aquele quem não lhe pertencia por direito. Ninguém aqui pode bater no peito, eu sou filho de Deus porque eu mereço. Eu fiz e aconteceu. Não. A graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça que é evidenciada na pessoa maravilhosa, incomparável, indescritível, profunda do Senhor Jesus, porque nele habitou corporalmente a plenitude da divindade e por conta disso, a graça de Deus nos foi manifesta na pessoa dele. Por isso que temos aí em Romanos, que é o texto para fechar essa parte aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, veja aqui a dinâmica do adotivo ou do adotado que agora vive com Deus. Primeiro, guiado pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A marca relevante da confirmação, da constatação da filiação é que a pessoa é guiada, orientada, conduzida, vive nos domínios do Espírito Santo. Quem vive de outra forma não é filho, não. O Filho de Deus vive impulsionado, guiado, dirigido, conduzido. É templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, porque esse espírito tem a ver com os órfãos, para outra vez estardes em temor, porque a falta, a ausência de paternidade provoca frustração, trauma, complexo de inferioridade, de culpa, de temor e de violência, de agressividade, porque a agressividade, na verdade, também é uma evidência de uma fragilidade que o indivíduo carrega no coração, e por conta disso, ele esconde essas lacunas a partir da sua própria ação violenta, é reflexo de carência, é reflexo de fato de carência ou de não ter uma estrutura mínima que o possibilite a exercer a sua própria humanidade, porque não recebemos o espírito de escravidão para outra vez estar sem temor, não, porém recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo espírito de adoção, pelo Espírito de Deus, através do qual, mediante o qual, clamamos Abba Pai. Você, portanto, pode chamar Deus de Pai, porque você foi adotado por Ele. Uma perguntinha aqui básica. A doutrina da adoção é um basilar da fé cristã, sim ou não? É uma doutrina, é coração do Evangelho, faz parte de um pacote maior, mas é a essencialidade do Evangelho. Se estamos aqui, porque fomos adotados. Não tínhamos Deus como Pai, não tínhamos acesso ao seu coração, mas Deus resolveu escancarar uma porta que nos dá direito a acessar o seu coração pelo novo e vivo caminho. Por que essa realidade tão forte, tão crucial, tão primorosa e primeira e principal, nós não entendemos e não aprofundamos na dinâmica da adoção do ponto de vista concreto? Porque esse tema é um tema tão assim distante da gente, né? De tratar o aspecto de adotar uma criança, de ouvir o clamor, o grito de alguém nesse sentido. Assim, não seria uma ideia distante, haja vista esse destaque que a doutrina tem no ponto de vista bíblico. No entanto, a gente não quer tocar nesse assunto, e aqui agora eu vou gastar alguns minutos nesse ambiente aqui da adoção do ponto de vista natural, ok? Veja aqui, ó, os números de crianças que precisam ser acolhidas, aqui acolhida tem a ver com
viver numa casa de acolhida, né, de acolhimento. O orfanato seria um exemplo disso. O número dessas crianças cada vez mais cresce, ano a ano, por conta da pobreza, gravidez indesejada, violência e outros motivos. Nem todas as crianças que estão nas casas de acolhimento estão aptas para serem adotadas. Estão lá por conta de situações momentâneas, provisórias, que ainda vão passar um processo, né, para até chegar ao final e legitimar o estado de adoção, porque a lei ela faz de tudo para garantir à criança o seu ambiente familiar, e isso é louvável. Imagina tirar uma criança abruptamente do seu espaço familiar. Então não se pode tirar assim de modo aleatório. É todo um processo longo, doloroso, de crise, de dores, mas o fato é que cada ano isso cresce por conta da violência, desse esvaziamento moral que marca o nosso tempo, e também, é claro, por conta da própria pobreza. Veja aqui alguns dados oficiais, bem rapidamente. Está aí na sua tela, bem rapidamente. Dá para ver, olha. Crianças acolhidas que estão vivendo em casas de acolhimento. Quase 35 mil crianças, atualmente, tá? Oficial, de acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é um órgão que está debaixo do guarda-chuva do Conselho Nacional de Justiça. É uma questão aqui de fato legal, um dado oficial. Crianças disponíveis para serem adotadas, 4.480. Já passaram por todo o processo, né, e, portanto, já foram liberadas para serem adotadas. Não quer dizer que serão, quer dizer que elas podem ser. O fato é que nem sempre acontece. Crianças disponíveis para busca afetiva. É aquela criança que ainda não está apta para ser adotada, mas está no processo, que até passa um tempo numa casa de alguém que acolhe e tal, esse ambiente. Tudo isso monitorado pela justiça, pelo judiciário. Crianças em processo de adoção já passaram pelo estágio e estão quase finalizando essa etapa da adoção, que é um processo de 9 passos. Quase 5 mil crianças, 5.575. Crianças adotadas a partir de 2019. Para cá, quase 20 mil crianças foram adotadas. Veja aqui a expressão do número. Atualmente, em casas de acolhimento, 35 mil crianças. De 2019 para cá, 20 mil já foram adotadas, né, aqui, números redondos. Crianças reintegradas a partir de 2020, 43.858 crianças que foram reintegradas, que saíram um pouco um tempo da casa dos pais, mas foram reintegradas por conta aí dessa situação legal, porque veja, é tão sensível o tema aqui, porque às vezes uma criança está num ambiente familiar normal, aparentemente normal, está vivendo uma crise gigantesca de abusos mil. Não estou aqui dizendo que você não pode corrigir o seu filho. Estou aqui dizendo de violência, de maus tratos. Aqui são outras questões. E a criança, quando ela é retirada desse ambiente, por mais que seja uma forma de protegê-la, acaba também sendo mais uma dor, porque ela acaba perdendo também a presença e a companhia do pai ou da mãe. É assim, se ficar, sofre, se tirar, também sofre. É uma situação complicada de tratar disso. Então, aí é toda uma etapa que visa proteger, porque a criança tem o direito do ambiente familiar. É um direito que ela tem, certo? Seja de pais biológicos ou pais adotivos. Pretendentes disponíveis. Veja aqui, tem hoje, porque há um sistema que cataloga, que cadastra as famílias ou pessoas que desejam adotar. É um processo longo, de acordo com a lei vigente, sobretudo o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que a pessoa vai num cadastro, passa pelo processo e passa então a ser uma adotante em potencial. 35 mil pessoas ou famílias, né, que estão desejosas em adotar. Em tese, seria 7 famílias para uma criança, então não teria nenhum problema. Isso é em tese, mas na prática não é assim. Das crianças disponíveis para serem adotadas, criança e adolescente,
Você tem aí uma porcentagem pequena de crianças abaixo de 5 anos e uma porcentagem maior acima de, sobretudo, adolescente. Quanto maior fica a criança, menor é a possibilidade de ser adotada. Uma questão lógica, inclusive, né? Assim, aí não precisa explicar esse detalhe. As famílias que querem adotar uma criancinha pequena, né? Recém-nascida, ou de 2 anos, 3 até 4, passou daí já não quer ter esse risco. Então, quanto mais passa o tempo, mais difícil se torna a adoção. Daí também uma aplicação para nós, no ponto de vista espiritual. A pessoa não pode perder tempo para ser adotada. Esse nosso Deus é tão grandioso, tão amável, que não importa a idade. Se quiser ser adotado, ele adota. Pode ser uma criança, um jovem, adolescente, um idoso, não importa. Ele quer adotar. O prazer dele é encher a casa. Encher a casa de filhos. Oh, que maravilha. Aquele banquete maravilhoso, casa cheia. Esse é o seu coração. Ele quer de fato que seja areia do mar, estrela do céu, encher, povoar. E você é responsável para ser um agente, porque também há no sistema de adoção agentes que buscam famílias, que vão ao encontro, sobretudo famílias que estejam cadastradas, para poder potencializar e dinamizar o processo de adoção. E você também, que foi adotado, deve ser um agente também que promulgue a adoção de Deus desse mundo vigente. Então, veja aqui para avançar no próximo slide, por causa do horário. Mais de 5.000 processos de adoção já estão em andamento, dos quais 300 envolvem grupos de irmãos, porque há essa quase preferência, 73 envolvem acima de 16 anos, dos 5.000, somente 73 acima dos 16, o resto, e além disso, desses, 15% são de crianças negras. Então, veja que é a dificuldade, Aqui tem nesse universo, crianças negras, crianças maiores, adolescentes, mas também tem as crianças com dificuldades especiais, que também é mais um agravante do processo de adoção. Mais de 35.000 famílias dispostas a adotar, de acordo com a fonte aí, Agência Brasil. Eu vou aqui avançar, porque o tema é um tema pesado, Lembrando que o combate ao aborto deve ser acompanhado também pela consciência adotiva. A Igreja do Senhor não pode ser indiferente ou simplesmente virar as costas a este desafio tão urgente. Porque por mais que você não decida adotar alguém, porque aí cada um tem a sua realidade, mas tem outras formas também de você minimizar essa dor, como o apadrinhamento, se você adotar uma criança, ajudar alguém no processo de formação, porque, irmãos, vamos combinar aqui uma verdade. Existe uma situação alarmante, gritante, que a gente, o povo de Deus, de alguma forma, ignora, ou não atenta de maneira mais pontual. Existem igrejas que até têm ministérios, nessa esteira. Tem ministérios que desenvolvem esse olhar, essa questão toda e tal. Assim. Aí nós não atentamos para isso. Aí hoje, por conta dessas 1000 maneiras de famílias hoje existentes, tem as famílias, os casais homoafetivos que estão encabeçando o processo de adoção. Não podem ter filhos e tal, enfim, é bom, Aí, veja como o diabo de verdade atua com força, com violência contra as crianças. É uma situação tão melindrosa, tão difícil, que o problema está aqui em pauta, que eu vejo mais importante de toda aqui a aula, para além do processo legal, é que existe uma ação orquestrada, sistemática, que está em pleno vapor, que visa solapar, destruir as nossas crianças. O faraó que manda matar criança continua operando. Ora usa faraó, lá no tempo de Moisés, mas depois também usa o próprio Hitler e tantas outras ações cujo objetivo é este, destruir
as nossas crianças. E nós não podemos ignorar o grito, né, de uma criança que de fato não tem como se defender, entende aqui a gravidade? Né? Assim, eu tenho uma filha só, está ali, 24 anos, né, assim, e esse tema aqui é um tema assim que de vez em quando surge em nossa casa, na minha casa pessoal, né? Para ver, pensar, vai, não vai, enfim, tal. É assim, é um tema sensível por conta das questões que envolvem, mas nós temos condições de impactar essas crianças de maneira positiva, de interferir em suas vidas, né? Não quero aqui me alongar nesse tema, me alongar nessa questão aqui, mas o fato é que o Espírito de Deus, de alguma forma tão assim hábil, possa nos orientar, nos despertar para que essa realidade seja mitigada, minimizada pelas nossas ações concretas, porque tem tantas pessoas que são hoje referências no mundo que passaram pelo dilema, né, relacionado à orfandade e que foram adotadas e cujas vidas transformadas, porque alguém decidiu. Por mais que você não consiga entender, essa ideia aqui também lança luz para a disposição de Deus em nos adotar. Também é uma ideia interessante você pensar nisso. Essa dinâmica toda, sofrimento inteiro, mas Deus resolveu romper as barreiras e te arrancar das casas de acolhimento e te dar uma posição privilegiada. Que você também passe a louvar, a agradecer e ser grata a Deus pela dinâmica da adoção. Vamos lá aqui. A adoção, portanto, ela é um ato, para além de processo legal, é um ato de amor. A adoção, não importa que seja adoção espiritual ou uma adoção literal, concreta, ela é carregada, em primeira instância, de amor. De amor. E não precisa uma pessoa poder ou não ter filhos para poder adotar. É uma questão de disponibilidade, uma questão de, primeiro, né, de decisão do casal. Tanto que eu botei aqui no próximo slide, aqui, ó, é um ato legal, portanto, não se pode fazer nada assim de modo aleatório. É um problema quando a pessoa decide, vou adotar uma criança e vai lá e pega o filho de não sei quem e coloca. Isso é um problema. Inclusive, né, transita na esfera do crime. O Código Civil não permite isso. Não se pode pegar alguém aleatoriamente. Inclusive, já até há pesquisas que sinalizam que uma pessoa que deseja adotar, 63% preferem buscar um hospital, maternidade, de maneira informal para adotar, do que passar um processo legal de adoção. O que seria uma ação de amor passa a ser um problema. Não se pode fazer isso de modo aleatório. Existe uma legislação, e uma legislação extremamente rígida, porque envolve criança, envolve o vulnerável, né? Portanto, não se pode fazer de maneira assim, aleatória. Há hoje, inclusive, uma lei que foi aprovada em 2017, inclusive até como a relatoria do deputado Sóstenes Cavalcante, que foi relator dessa lei, a lei da adoção, em que ela acelera o processo. Ela inseriu no ECA algumas partes do artigo 19, em que dá celeridade, que contempla a tal adoção voluntária. Quando o pai, né, a gestante, os pais decidem voluntariamente adotar o seu filho para alguém de modo dirigido. Então já há um acordo, ele não passa efetivamente pelos processos para entrar no cadastro, né, do sistema de adoção. De maneira primeira, ela passa a fazer pela obrigatoriedade, mas já há uma conversa prévia, um acordo prévio, com acompanhamento, né, do judiciário, da justiça, em que essa tal adoção voluntária, em que já há esse endereçamento precoce do filho para uma família X. É possível, mas há uma legislação sobre isso. Não se pode ir lá, aqui não está em pauta filho de criação, ou uma caridade, não, ou um apadrinhamento. Não, aqui é uma questão de adotar, porque adotar significa uma decisão conjunta, no caso da família, em colocar alguém que
que não tem a mesma descendência ou ascendência, não é consanguíneo, e você decide colocar essa pessoa na posição de filho direito, com direito a todos os bens, patrimônios e tal, enfim, a que a pessoa tem. Então veja que a adoção é uma questão assim, muito impactante, né? Portanto, ela não pode ser somente uma questão fruto de uma questão legal. Ela envolve também amor. É um ato maduro e consciente de exercer a maternidade em amor e compromisso. E, portanto, é uma decisão em concordância. Na Bíblia Sagrada, há poucos casos, eu particularmente não conheço assim, um caso concreto de adoção realizada. Eu vejo, encontro, desejo para, né? Assim, né? Veja por aqui, por exemplo, Abraão, ele querendo ter um filho, não podia ter, disse para Deus que iria adotar um filho de Eliezer. Não, o nascido na casa de Eliezer será meu filho, porque era também já praticada na antiguidade a questão da adoção. A adoção não é uma coisa nova. O processo legal, né, claro que vem sendo aperfeiçoado, mas lá na antiguidade já tem essa manifestação, essa presença e desejo de Abraão em fazer, porque lá era comum, quando uma família não tinha filhos, duas coisas. Uma, o pai poderia ter uma outra mulher para gerar filhos, como no caso de Eucana e tantos outros e tal, enfim, né, para gerar filhos. E, inclusive até o próprio Abraão também coabitou com a sua escrava Agar para ter Ismael, um problemão até hoje está aí em pauta, mas também tinha a questão de você adotar uma criança, né, para então ser a herdeira de tudo. Até o Código de Hammurabi, que é um código antigo, lá do século XIX, XVIII a.C., que também contempla essa questão. Até botei para você aqui alguns artigos, só para sentir esse documento de quase 4.000 anos de história. Olha só, rapidinho aqui, ó. Se alguém dá o seu nome a uma criança e a cria como filho, este adotado não poderá mais ser reclamado. Diz mais. Se alguém adota como filho um menino e depois que o adotou ele se revolta contra o seu pai adotivo e sua mãe, este adotado deverá voltar à casa paterna. Se um filho de um dissoluto, ou de uma meretriz diz a seu pai adotivo ou a sua mãe adotiva: tu não és meu pai ou minha mãe, deve ser a cortar-lhe a língua. Aqui é antigo, tá? Aqui é 4.000 anos atrás, porque aqui é a lei do talião, né? Dente por dente, olho por olho. Então veja aqui, você não é minha mãe, não? Vem cá. Aí cortava, né? Mas também, até os filhos também tinham um problema. Ó. Se um filho legítimo espanca seu pai, se lhe deverão decepar as mãos. Veja que a graça será manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Veja aqui a gravidade. É uma questão lá antiga. O nosso código hoje avançou de modo muito significativo, muito intenso. Para você perceber, em 1917, que uma lei que versava sobre o processo de adoção só permitia a adoção pessoas acima de 50 anos de idade e que não tinha filhos. Então você não podia adotar de maneira assim aleatória. Imagina, só poderia adotar se fosse aos 50, maior de, sem ter filhos. E foi diminuindo, 50, 30 e tal. Hoje em dia, quem deseja adotar pode ter até acima de 18 anos, já pode adotar. Agora, claro, tem que adotar alguém que seja 16 anos menor do que a pessoa adotante. Portanto, é difícil alguém com 18 anos adotar, né? É difícil, porque teria que ter alguém só de 2 anos. E até solteira, independentemente do estado civil, casada ou não. Não importa que tipo de... Agora, veja como a questão é tão séria. Tem gente que deseja adotar não para proteger a criança, deseja adotar com outros fins. Daí ela tem que passar por um crivo gigantesco.
né? Um crivo tem que, primeiramente, buscar a vara da juventude, da infância, para levar lá a documentação. Há uma análise documental para ver se tem algum tipo lá de capivara no processo, tal, ver, enfim. Depois disso, ela passa a fazer parte de uma junta de especialistas, um trabalho multidisciplinar, interprofissional, para que ao final do processo se evidencie, de fato, a inequívoca vontade de adotar. É um processo, psicólogo, pedagogo, enfim, toda uma dinâmica dessa processo. Ela passa a fazer parte de um cadastro oficial. Então, começa agora a ter contato com a criança, todo um processo de interação, fazer parte da família de modo pontual, passeios primeiros, até que ao final de tudo se tenha de fato, né, seja de fato deferido o processo. É longo. Só que para Deus, nossa, aqui não é assim, né? Se a pessoa crê, não precisa de processo, né? O único processo exigido é esse. Se você crer de coração e confessar com a sua boca, é porque Deus vê lá o coração da pessoa, né? Sabe a real intenção. A pessoa será salva e passa a ser de fato filho ou filha de Deus. Mas é um processo. O que eu quero nessa manhã aqui chamar a sua atenção, e é um tema de fato aqui, repito, sensível, complicado. Depois, quem quiser ir o slide, eu encaminho, que tem lá todo o processo histórico da coisa e hoje o passo a passo, eu te mando. Mas aqui eu encerro a minha participação na manhã de hoje, com duas observações. A primeira, não minimize, não reduza a grandeza de sermos adotados por Deus. É um privilégio, é uma honra, é a nossa vitória maior. Olhar para esse Deus que dantes era o nosso inimigo, porque por natureza nós éramos filhos da ira. Hoje você pode acessar a sua presença, a sua intimidade e chamá-lo de papai. Você hoje pode desfrutar da paternidade, você não está mais sozinho. O Deus, que é o pai de órfãos e viúvas, decidiu olhar para nós, ser favorável e abrir o portal da adoção. E a adoção nos possibilita presença de Deus, poder do Espírito Santo, vida abençoada, vida protegida, com favorecimento de Deus em nós. Você não está mais nas mãos do pecado, do diabo, desse mundo. Você hoje serve a Deus e o serve com alegria. Portanto, é um privilégio. E o segundo ponto dessa reflexão: não sejamos insensíveis aos gritos dos desfavoráveis, dos desfavorecidos, né? Dos que estão sendo de alguma forma violentados, vilipendiados, que sofrem nos lugares mais terríveis desse mundo, que é o lugar onde não há o ambiente familiar. Que você encontre em Deus, mediante a ação do Espírito Santo, uma ação, uma atitude concreta de mitigar esse problema, seja em disponibilidade dos seus recursos, no apadrinhamento, seja participando de ações voluntárias, de boas obras para atender às demandas, mas que você não seja alguém que seja insensível, melhor, indiferente a isso. Nós não podemos, de forma alguma, sermos indiferentes a um problema latente e crescente que está aí, está posto. Igreja tem a dinâmica nessa verticalidade com Deus, o culto, a adoração, a vida devocional é importante, é necessária, faz parte, mas também tem a dimensão social, essa dimensão na horizontalidade que atinge o outro. Na verdade, a nossa vida com Deus deve desembocar no toque em relação ao outro. Que o nosso Pai seja glorificado em nossas obras. Aí entendeu? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, a igreja precisa ter visibilidade, notoriedade, ser percebida, ouvida, ter vez, ter voz. E como isso acontece? É na influência, na atuação concreta, na participação efetiva
do nosso papel, implementando, derramando, influenciando, caminhando para dentro, influenciar, caminhar para dentro com aquilo que nós carregamos. O que você carrega? Quem você carrega? Você carrega Deus, a palavra, o Espírito Santo, a verdade que liberta. Você carrega toda a vida de Deus em você e ela deve ser comunicada, socializada, compartilhada, especialmente para aquele que necessita da tua voz, do que você tem, que Deus te deu. Quem concorda, diga amém. Que o Espírito Santo, com a sua habilidade excelente, comunique essa aula em cada coração, em nome de Jesus, amém.